28 de março de 2025, uma sexta-feira. Estava pensando o motivo para ler e colecionar gibi. Qual o motivo, qual a justificativa para uma pessoa ler e colecionar gibis? Poderíamos ter várias justificativas. Pensei em arte e leitura. Arte e leitura juntas, elas seriam como um adubo, para nossa criatividade. Quando juntamos arte e leitura, que é o que acontece nas histórias em quadrinhos, nos gibis, aquelas imagens coloridas, né? As imagens coloridas nos levam para uma viagem, nos tiram dessa realidade, essa dura realidade que muitas vezes vivenciamos, né? Eu acredito que elas nos inspiram. Histórias em quadrinhos nos inspiram. Eu comecei a ler histórias em quadrinhos logo que eu fui alfabetizado, né? Depois eu fiquei um tempo sem ler. Os gibis que eu tinha acabei descartando. E agora, faz mais ou menos aí nos últimos 15 anos, eu voltei novamente a comprar e a ler essas histórias em quadrinhos. Eu sou o Edinaldo e já vou agradecendo caso você assista esse vídeo. Superman, ou Super-Homem, o homem que tinha tudo. Esse é o título dessa edição. O Sr. Alan e o Sr. Dave são as duas principais pessoas envolvidas nesse projeto. Aqui no pós-fácil diz o seguinte: 29 de fevereiro, uma data em comum para se comemorar um aniversário. Mas o Homem de Aço nunca foi uma pessoa qualquer. Entre seus convidados, na fantástica Fortaleza da Solidão, estão seus super amigos, Mulher Maravilha, Batman e Robin. Mas a presença alienígena de Mongu poderá mudar o rumo de todas as coisas. Uma batalha infernal que levará nosso poderoso herói ao limite de suas forças. Participe da viagem mais alucinante do Super-Homem, ainda em seu período pré-crise nas Infinitas Terras. Um verdadeiro clássico dos quadrinhos modernos, proporcionado pela dupla britânica Alan Moore e Dave Gibbons. Os mesmos autores de Watchmen. Acompanhe Kal-El em sua volta a Krypton, seu planeta natal. Vislumbre a maravilhosa civilização kryptoniana na interpretação do maior roteirista dos últimos tempos. Divirta-se com o melhor
que os quadrinhos têm para oferecer. É o que está escrito aqui atrás. O prefácio do Dário Chaves diz o seguinte: com o envelhecimento dos super-heróis veio um problema para o qual nenhum editor estava preparado. Como fazer com que as novas gerações se interessassem por personagens que foram acumulando através do tempo conceitos ultrapassados em aventuras cada vez menos emocionantes. Nos anos 80, por exemplo, heróis como Batman e Super-Homem já estavam na casa dos 30, e os jovens leitores que surgiam já eram da era videogame e do skate. Velocidade, manobras radicais eram a onda do momento. Nem todos conseguiam apresentar soluções que atendessem a essa nova geração, e os heróis sofriam modificações que deixaram os antigos leitores de cabelo em pé. Um homem que tinha tudo. Foi produzida ainda com todos os velhos conceitos dos heróis pré-crise. Foi uma espécie de prova de que mesmo com arte ultrapassados, os heróis ainda podiam render boas histórias. O Dário Chaves, ele é o responsável pela edição desse gibi aqui, né? E o que me chamou a atenção nesse prefácio é justamente essa questão aqui, que ele diz aqui que nos anos 80, né, a garotada já não tinha muito interesse pelos personagens, pelos super-heróis, provavelmente histórias em quadrinhos. Os desenhos são esses, ó. Eu não gostava de trabalhos assim, sem cores vivas, né, para me alegrar. Mas depois eu insisti, continuei lendo, e hoje eu aprecio esse tipo de desenho sem colorização. E aqui tem, né, como nessa edição que já tinha esse pós-fácil aqui, também com algumas curiosidades, né, envolvendo aqui as pessoas, o Alan Moore e o Dave Gibbons, né. Tem até uma caricatura aqui do Alan Moore, muito legal. Também tem uma breve biografia do Dave Gibbons no final. Obviamente aqui no começo também tem uma breve biografia do Alan Moore. Da história, que se for republicada é bom, assim como comprei novamente aqui, ó, Marvels, recente aqui, ó, lançamento agora recente, ó, tá aqui, ó, Invencível, primeiro exemplar R$20, volume 1, olha aí, não tem como não comprar, né? Comprei, estou lendo, estou gostando. Quem são os criadores desse personagem? Tá aqui, ó, é o Sr. Robert e o Sr. Coy. Aqui tem Image Comics, apresenta, né, do selo Image. Aqui tem mais crédito das pessoas envolvidas nesse projeto. O Sr. Robert no roteiro, o Sr. Corey na arte e o Sr. Bill nas cores. Inclusive, avançando aqui na leitura e lendo aqui também os extras, né, da edição, eu encontrei uma observação de que o Bill, ele está aqui, foi desenhado aqui, ele está participando aqui dessa história. Tradução Marcos Ryuji Miyamoto.
letras de Fernando Maquita e Miguel Ângelo Tessitori. Revisão Emanuela L. Salamandra. A edição é do Eric Santos Cardoso. Tem uma introdução, um prefácio aqui, de ninguém menos que o senhor Kurt. Esse prefácio, de todos que eu já li, ele rouba a cena. Se você comprar, se você ler exatamente aqui o que o Sr. Kurt fala, é a experiência que você vai ter quando ler essa história. Isso foi escrito em 2003, não sei se dá para ler. E continua sendo atual. A sensação que essa história desse me traz continua sendo exatamente isso que o Sr. Kurt fala aqui. Eis os desenhos, o estilo da arte. Vou passar pulando as páginas, né? Só para deixar aquele gostinho de curiosidade, talvez tenha o interesse de adquirir e ficar tão alegre como eu fiquei ao ler essa história, que é o personagem aí, que é o Mark Gray, né? Que é o Invencível. Uma boa opção. Mais uma vez, eu agradeço a quem assistiu esse vídeo. Como já disse no começo do vídeo, eu sou o Edinaldo. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou aguardando a Panini lançar Spy versus Spy. Estou aguardando aí, vai sair uma edição Planeta dos Macacos. Estou aguardando uma edição de Predador. É muita edição, é muita publicação. Haja dinheiro. Foi.